Olá, meus amados. Estamos aqui para mais uma edição, para mais uma conversa, para trazer mais uma personalidade no Conversa com Emília. Vocês já sabem, mas eu vou reiterar, reafirmar por que foi idealizado esse programa. Quando pensamos nesse programa foi justamente para trazer para você personalidades da nossa cidade de Sapucaia do Sul, da nossa região, que fizeram a diferença, que fazem a diferença, que foram protagonistas da sua história e estão fazendo com que outras pessoas, inclusive, se espelhem neles. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito legal também. Mas primeiro eu quero agradecer a audiência e já aproveito para você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, venha conosco fazer com que essas conversas, fazer com que esses encontros cheguem ao maior número de pessoas, para que possam conhecer personalidades que fazem e que fizeram e que estão fazendo a diferença. E preciso também te pedir, não esqueça de tocar o sininho, tá bom? Então vamos lá. Vamos hoje então para nossa convidada, que é alguém da nossa cidade. E a nossa convidada então é Cristina Silva de Abreu. Falando o nome assim, talvez você não tenha nem ideia de quem é, né? Mas tu já vai saber. Porque carinhosamente ela é chamada de Cris. Ela nasceu em Esteio, tem 60 anos, mas está há 40 anos na nossa cidade. E a Cris foi uma pessoa que apaixonada, diria assim, foi apaixonada desde a infância, desde da sua adolescência por moda. E desde os 12 anos, vejam bem a idade que eu estou colocando, desde os 12 anos, a Cris trabalha no mundo da moda. E o seu início no mundo do empreendimento, nessa área da moda, deu-se logo após o seu casamento. Agora vocês vão saber de que Cris eu estou falando. Pois bem, hoje a Cris é dona da Cris Fashion. Agora você sabe, né? Porque está ali, localizada na Avenida Sapucaia, 1700, uma loja que não tem quem nessa cidade não conheça. Logo, não tem quem não conhece a Cris. Além do mundo empreendedor da Cris, ela tem um grande engajamento com serviços sociais. Eu digo e afirmo que a Cris é um exemplo de brasileiro que luta para empreender e fazer crescer o seu negócio. Cris, então quero agradecer por tu ter aceitado esse convite, por tu ter vindo e para te se mostrar um pouco mais, como eu disse, todo mundo conhece a Cris Fashion, mas contar um pouco da tua história, falar um pouco do teu empreendimento, das tuas lutas para nossa sociedade. E vou abrir o espaço aí para te começar agradecendo, enfim, o que tu quiser começar e depois a gente vai para algumas perguntas para direcionar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, para quem está nos seguindo no Conversa com Emília, poder saber um pouco mais da tua vida, do teu trabalho, do teu empreendimento. Então vamos lá, bom dia para quem vai assistir durante o dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para o povo que vai assistir à noite. Então, como a doutora já falou, eu sou a Cristina. Vocês muitos, a maior parte acham que é fácil empreender, mas não é fácil. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história e agradecer a vocês, porque vocês são demais, vocês são fantástico, povo de Sapucaia e Grande Porto Alegre, né? Porque nós temos clientes de Sapucaia, muitos e muitos e muitos, mas temos de toda a região metropolitana também nós temos clientes. E se não fossem vocês, eu não estaria ali. Meu muito obrigado a cada um que faz parte da história da Cris Fashion. Isso só se conta uma história quando a gente tem mais pessoas junto para montar essa história. Então é isso. Então vamos pedir agora que a Cris nos conte um pouco. Cris, eu disse ali no início, e foi isso que tu nos trouxeste, que desde os 12 anos tu já
lidava e gostava muito da moda. Mas como é que foi empreender nessa área? Como é que tu começou? Também afirmei ali que foi depois do teu casamento. Sim. Tu começou a empreender, eu digo, num local fixo, mas tu sempre foi uma empreendedora, porque se desde os 12 tu gostava de moda, tu também teve que empreender desde muito cedo. Então conta um pouco dessa história pra gente. Pois é, doutora. É uma coisa assim, ó, que naquele tempo não tinha nada, não tinha errado uma criança trabalhar, porque hoje 12 anos é uma criança para trabalhar, mas para muitas outras coisas não é. E eu nasci numa família muito pobre, muito simples, e nós tínhamos que trabalhar. Eu era a irmã mais velha. E a gente começou desde cedo trabalhando para ajudar em casa, ajudar os pais. E sou muito grata a Deus por ter os pais que eu tive, que me educaram. Foi onde foi o alavancar. Não foi financeiramente, mas foi pela educação. Porque desde muito nova, desde criança, a gente começou a trabalhar. E isso não prejudica nada na criança. Eu, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, isso é muito bom. Porque desde pequena eu fui trabalhar numa malharia, ali eu aprendi a tecer, a cortar. Então, falou de malha, eu entendo quase que tudo. A única coisa na malharia que eu não fazia era cortar. O restante eu aprendi tudo. Claro, né, uma criança com 12 anos, diga-se uma criança, porque eu não me sentia criança, eu me achava uma adulta que podia trabalhar e ajudar a manter a casa. O meu pai tinha problemas sérios de coluna, daí ele já não podia trabalhar muito, e então tinha muitas dificuldades. E ele ficou aposentado com 70% naquela época do valor porque ele ficou na realidade paralítico. Depois aconteceu um milagre na vida dele, ele voltou a caminhar, então é uma grande história. E uma grande história para nós também, que nos traz muito, não orgulho mal, um orgulho pelo pai que a gente teve, que nos deu muita influência para o bem. E daí, então, a gente trabalhando aí nessa malharia, eu fui aprendendo desde tecer e fazer tudo, inclusive finalizar na venda. E eu fui fazendo tudo. E daí não tinha muito, se eu gosto de fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tinha que fazer, era ali que abria uma porta de emprego e eu aprendi a gostar do que eu fazia. E gostar muito. E claro, a gente sempre vem da essência da família ensinar, tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Sempre fazer o melhor. E assim a gente aprendeu a fazer o nosso melhor e eu continuo até hoje tentando dar o meu melhor para os nossos clientes. Ali eu aprendi a vender. E depois que eu casei, já pulando lá para a parte do casamento, eu comecei a fazer daí, trabalhei ainda um tempo nessa malharia e daí depois logo em seguida pedi as contas porque eu não conseguia manter a casa conforme eu queria, toda bem organizada, bem limpinha, fazer tudo. Aí parei em casa e comecei daí com pinturas em tecidos. Aí pintava toalhas, aí a gente usava a criatividade em pintar e ver o que o povo queria que a gente podia fazer e eu fazia. E nessa pintura que tu fazia era justamente em peças para serem vendidas? Sim. Em jogos de banheiro, jogos de cozinha, jogos de toalhas de banho. E ali eu ia inventando tudo quanto era coisa que dava para mim colocar artesanato em cima, criatividade, beleza, eu fazia. Inclusive ainda eu tenho clientes até hoje, daquela época, que ainda têm as pinturas. Eu não tenho mais nada, porque eu não sou de me apegar nas coisas. Já enjoei, eu vou passando à frente. E aí como é que era a venda, Cris? Tu já tinha um comércio? Como é que tu fazia a venda disso? Aí que vem a história, gente. É até cômico, sabe? Eu pintava e o meu marido pegava a bicicleta e saía vender na rua para mim. Saía vender. E daí, quando ele estava de férias ou nos finais de semana. E daí, depois, eu também. Quando eu saía sempre com uma sacola no meu braço e ali eu tinha pano de prato, jogo de banheiro e assim eu ia oferecendo para as pessoas. E ali eu comecei a criar as clientes. As clientes. E foi até o tempo que daí eu já não dava mais conta de tanta encomenda. Aí eu comecei a buscar em Caxias, bordados de Caxias. Daí comecei a buscar bordados e comecei a vender bordados, daí jogos de cama, enfim, tudo que tem de bordados em Caxias. Daí começou a crescer. E tudo isso numa forma de sacoleira. Sim, sempre sacoleira.
Aí depois eu já pegava meu carro, já pegava o carro, daí eu já tinha tirado carteira de habilitação, aí eu pegava o carro e ia vender na frente de empresa. E nisso também nasceram os filhos, né? E daí como é que faz com os filhos? Gente leva junto, gente levanta às 5 horas da manhã, limpa. Tem muita gente que achava assim, mas tu é rica, tu tinha empregada. Não, eu nunca tive empregada, gente. Eu que fazia todo o serviço da casa. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, Sério, cuidava. Sim, sempre eu fiz tudo. E daí eu levantava bem cedo, organizava tudo, fazia o mamá do, digamos assim, do primeiro, do mais velho, e botava no carro e saía para vender. Então eles também já nasceram vendedores. O Taylor, com 7 dias, a Cristina já botou ele no carro e já foi. Com o Roger não foi a mesma coisa, porque daí eu passei muito mal, daí não deu. Mas iam pro carro. Naquele tempo também não tinha cadeirinha. E te digo, a gente cuidava muito do trânsito, eu nunca me acidentei. Mas eles já caíram muitas vezes do banco. Eu estacionava, juntava, embalava, botava no carro e vamos para lá. Aí ia vender na frente das empresas. Tem muita gente até hoje que são meus clientes e daquela época que me conhecem eu vendendo na frente das empresas. Então, eu levava como é que eu fazia? Já vou dar dica, né? Já vou dar dica como é que faz. Levava um cobertor, botava no chão, na grama, botava ele ali, e ali procurava uma sombra, botava ali, e ali eu tinha uma mate, tinha fralda, tudo, mas naquele tempo não era descartável, viu? Era de pano. Tinha de pano. Era só de pano. Eu vivi isso também. Naquele tempo não existia. Quando começou a existir era muito caro, não era pro meu bico também. Aí assim, eu fui fazendo, daí levava, eu saía da frente da firma, ia para frente do outra, nos intervalos das empresas. E depois eu comecei a vender em escolas também, na rede municipal. Aqui em Sapucaí vendi em praticamente todas as escolas. Tem muita gente que me conhece das escolas. E também vendia na prefeitura, vendia no hospital. Daí no hospital a gente vendia até às 5 da manhã, guardada dentro de uma sala onde não entrava ninguém. Era só nos horários de intervalo que eles iam me visitar. E eu passava ali o tempo todo esperando até que alguém viesse. Era difícil? Claro que era. Não era fácil. Mas eu pensava assim, eu tenho que viver, eu tenho que sobreviver e eu faço o que eu gosto. O que eu faço com amor. E quando a gente faz com amor, a gente aprende a gostar. Porque assim, se a senhora me perguntar, tu amava isso? Não sei se era isso que eu queria ser, mas foi o que deu para mim fazer. E eu cuidava da casa, cuidava dos filhos e trabalhava. Aí, nesse ponto, parei de pintar e comecei a só comprar bordados. Depois dos bordados, daí eu fui para moda. Fui pra moda. E daí comecei a comprando porque os clientes pediam, tu não tem tal coisa, quem sabe tu traz. E daí eu comecei conhecendo o meu cliente, o que ele pedia, porque eu já conhecia ele das outras mercadorias que eu vendia. E daí ali foi, e daí eu peguei amor, paixão, e hoje eu sou tremendamente apaixonada. Hoje eu não saberia fazer outra coisa do que isso, não é que não saberia e não aprenderia. Eu amo, eu tenho paixão, tá? Assim, não é nem na pele, é no sangue. O sangue corre moda, não adianta. Hoje eu amo, sou apaixonada, eu estudo moda, eu nunca paro de estudar, né? Eu tô sempre aprendendo, porque a moda muda, o consumidor muda, e daí eu tenho que mudar também, né? Então a gente tem que estar sempre mudando para que a gente possa sempre atender da melhor maneira possível. Olha que interessante, você que está aí nos acompanhando, você que está nos assistindo, percebeu o que a Cris disse lá no início? Comecei a pintar, meu marido subia na bicicleta e ia vender. E depois eu também pegava e saía vender de sacola e fui vendendo. Porque as pessoas, muitas vezes, eles nos veem num determinado patamar, Cris, e dizem, nossa, essa daí teve muita sorte na vida. Não é sorte, não. É muito trabalho, é persistência, né, Cris? Muito. É difícil, muito difícil. Mas e quem disse para nós que nós teríamos uma vida fácil? Para mim, ninguém me disse que a vida seria fácil. Então, é difícil, vamos em frente. O que eu tenho que mudar? Porque já tem um ditado que diz, quando eu mudo, tudo muda. Então, eu não posso esperar que os outros mudem, que as coisas vão mudar para mim. Não, só vão mudar para mim quando eu tiver essa atitude de mudar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Lá era assim, era sair de dentro de casa e ir vender. Hoje é o quê? Eu tenho uma loja, mas eu tenho que aprender mais. Eu não posso ficar sendo a Cristina de 10, 20 anos atrás. Eu tenho que mudar, eu tenho que estudar. É difícil, Eu estudo todos os dias à noite.
Todo dia à noite eu estudo. Por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa mais entendida da moda, atender o meu cliente, sabendo o estilo dele, o tipo de corpo, entendendo o que é legal, o que vai deixar essa mulher linda, essa mulher encantada. E é isso que eu faço todos os dias, é estudar mais, procurar mais, entender ele. Por quê? Durante a pandemia mudou muito o comportamento do cliente. Mudou muito. E daí, se eu ficasse lá pensando, pois é, como é que é, tá difícil? Claro que foi difícil, mas como é que eu saio daqui desse momento difícil? E é isso que eu tomei para minha vida. Como é que eu faço para sair daqui? Não digo que muitas vezes durante esses anos todos que não teve muitas lágrimas derramadas, claro, e muito desespero. Como é que eu saio daqui? É como se eu estivesse me afogando, mas eu precisava tomar uma atitude, sair daquela zona onde eu estava, porque chega um certo momento que é conforto, é confortável, eu já sei fazer isso. E até hoje é isso. Eu tenho que sair dessa zona de conforto e ver o que eu posso fazer mais. É assim que a gente vai escalando a nossa vida. E o que te levou a ser persistente? O que te motiva todos os dias a fazer isso? A buscar mais, a aprender mais? O que te motiva, Cris? O que me motiva? O que me motiva é o seguinte, é ver uma cliente chegar na loja e a gente conseguir vestir ela e ela se sentir linda. Muitas vezes, a gente, por exemplo, eu adoro atender idoso e pessoas obesas. É o meu maior prazer. Ai, que legal! É o meu maior prazer. Quando chega uma pessoa bem grande, quando chega, mas o obeso, né? Não é aquela que diz que tá magra, usa o 46 e diz que tá gorda. Não é essa, é o obeso. Amo. Ou a pessoa velha, que ela chega e ninguém dá bola pra mim, porque eu sou velha. Porque eu sou velha mesmo. Aí muitas vezes até triste assim com os filhos, a gente vê, nossa, muitas histórias. E daí me motiva a aprender, porque daí eu consigo ver aquela mulher sair dali da loja transformada, sabendo que ela tem uma idade mais avançada, mas ela é experiente. É uma pessoa que é obesa, mas ela é igual a mim e a ti. Ela é igual a nós. Simplesmente ela tem um tamanho maior, mas ela tem o direito, ela pode ser amada e tratada igual aquela que tem um corpo escultural. Para mim, não vejo as curvas dela porque ela é gordinha, não. Eu consigo mostrar para ela looks incríveis, que eu deixo ela linda, e isso faz ela ficar feliz. E essa felicidade dela é a que me motiva a ir muito mais além. Mas assim, não precisa ser aquela, gastei um monte, não. Pode ser, porque na loja nós temos tanto peças mais acessíveis e outras mais caras. Não precisa ser aquela que não cabe no seu bolso. Pode ser uma peça bem simples. Com uma peça bem simples a gente consegue deixar muitas vezes a mulher linda, muito elegante, e isso a autoestima dela vai lá em cima. E essa alegria dela, saber que eu pude motivar ela e ela ver que ela não é menos ninguém porque ela está acima do peso. Isso para mim é a maior alegria, a minha maior felicidade, que faz eu estudar mais e mais, para mim ser cada vez melhor, para poder deixar essas pessoas maravilhosas. Assim como as idosas que chegam lá deprimidas, às vezes choram porque os filhos não visitam, porque estão ali tristes. Não, para mim não adianta, eu já vou... eles me disseram, mãe, não gasta mais nada, mãe, tu já tá velha. Que tristeza! Porque tu tá velha, mas daí é que tem que se vestir, tem que estar linda, tem que receber os netos, receber os filhos, em grande estilo, bem arrumada, bem bonita, pois já lutou para criar os filhos, já lutou para viver, porque a vida não é fácil para mim e para ninguém. Pois naquele momento a gente tem que abraçar, a gente tem que mostrar para ela, e tu tá viva, tu não sabe se tu vai viver 70, 80, 100, 120, ninguém sabe. Pois então vamos viver hoje o melhor dia da nossa vida. E isso é o que eu trago para elas dentro da loja, e isso eu vejo que faz elas ficarem muito felizes, porque daí elas chegam tristes, chorando muitas vezes e saem dali alegres. Isso é a minha maior motivação. Com certeza é esse acolhimento, Cris, que fez e está fazendo a Cris Fashion ser o que é, né? Porque quem é que não quer ser bem acolhido? Quem é que chega num local e a pessoa faz de conta que nem tá vendo ela? Com certeza isso faz o diferencial ali. E é mais te ouvindo assim, a gente chega a ficar animado. Você que está nos assistindo, com certeza, ficou animado e ficou com vontade de ir lá na Cris, né? Desse acolhimento, dessa forma de ser tratado. Tenho certeza disso. Porque, doutora, assim, o tamanho normal
Em toda loja sai de uma porta, todos os lugares tem. Não é que eu não gosto de atender, mas esse é tranquilo, é normal. Eu gosto, é do sobrenatural mesmo. É do sobrenatural, é aquilo ali, ó. Aquilo que não é normal para todo mundo, não é normal para o atendimento. O atendimento tem que ser diferenciado. Esse, para mim, é o desafio e é aquele desafio que eu amo de fazer. Cris, até quando nós começamos a falar, tu disse, tem que se motivar, ir atrás, tivemos a pandemia. E na pandemia? Nesse período de 2 anos que vivemos um problema seríssimo, que não teve quem não sofreu por causa disso, seja na saúde, seja no empreendimento, como é que foi para Cris Fashion sobreviver, se manter nesse período de pandemia? Tu teve que se reinventar por acaso? Doutora... Foi muito terrível, para quem não foi, né? Eu poderia ter parado e só ficado chorando, me lamentando do que eu ia fazer. Porque quando a pandemia estourou, eu tinha acabado de chegar de viagem com os cartões de cheque, com cartões de crédito, com cheques, devendo um monte. Tinha reabastecido toda a loja. Pensa numa dor de alma. E agora, como é que eu pago? O que eu faço com tudo isso? Eu dizia assim, Deus, não me deixa morrer sem pagar as contas. Deus, se eu tiver que pegar qualquer coisa, deixa eu primeiro pagar. Porque não é justo, Deus, eu ficar devendo para as pessoas. Mas me ajuda, Deus, me dá sabedoria. Exatamente, pedi ajuda para Deus. Muitos e muitos dias eu vim para dentro da loja, chorava mesmo. Porque eu não sabia o que fazer. Até ali eu não sabia fazer um vídeo, eu não sabia nem aonde pegava no celular para fazer um vídeo. Não sabia fazer um stories, eu não sabia fazer nada. E daí, como é que faz? Deita e chora? Ou se lamenta? Não, eu tenho que fazer. Aí, o que eu fiz? Vou aprender, né? É mais uma coisa para aprender. Aí vamos aprender. E daí foi luta. E eu fui lutando para fazer. Daí eu pensei assim, tá, como é que eu faço para fazer foto? Daí, como a gente sempre acolhe muitas pessoas, Deus sabe de todos os projetos e os planos deles são melhores do que o nosso. Eu estava na minha casa nesse momento, tinha adotado um menino de 20 e poucos anos lá em casa, porque ele tinha que vir morar para cá e ele não tinha onde morar e a gente acolheu lá em casa. E daí, mas não era um estranho, era um filho de uma prima minha, mas a gente não tinha assim essa intimidade de visita, relação assim, mas daí Deus cruza os caminhos e que esse menino precisava vir morar, daí a gente acolheu ele lá em casa, antes da pandemia. Quando foi na pandemia, eu desesperada, daí um dia, resumindo, né, ele disse, daí eu disse, mas eu preciso fazer fotos, como é que eu vou fazer? Preciso fazer vídeos, eu não sei fazer. Daí ele disse assim, não, eu te ajudo. Durante a semana ele estava trabalhando em home office, ali em casa, mas no final de semana a gente pode ajudar. Mas aquela coisa, não pode sair pra rua, não pode isso, não pode aquilo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Fica em casa. Eu disse, não, eu não posso fazer uma foto aqui, que daí eu fico murcha, eu fico desmotivada, porque o início ali foi muito tenso. Aí, no domingo, nós botamos o kit do Vento Levou, que eu botei o nome do Vento Levou, porque ali tem, eu vou sair no final de semana, boto dentro do carro e vou para onde o vento me tocar. Aí a gente colocou uma caixa que a gente tem, que a gente bota tudo que a gente precisa para fazer uma comida, precisa para parar numa beira de estrada, tem prato, tem talher, tudo ali dentro, uma caixa assim, pegamos uma churrasqueirinha, colocamos dentro do carro, botamos umas garrafas d'água e vamos, aonde não passa gente. E nós saímos rua fora, aonde não passasse ninguém, né? Porque até ali a gente não sabia o que era a pandemia, nem como era. Aí a gente parou, foi para São Leopoldo, ali pro lado da feitoria, entramos lá, eu não sei nem ir aonde é que a gente foi hoje. Não sei se eu tiver que ir lá hoje, eu não sei levar. Porque a gente dobrou muitas ruas pensando aonde era o lugar mais deserto, que não tivesse ninguém fosse passar para nós, porque eu não sabia, vamos que eu esteja, eu vou contaminar, eu não sabia o que era. Então, aí paramos numa beira de estrada, durante um dia inteirinho passou 3 pessoas de carro, passou 3 carros por nós, só, de a pé ninguém. Assim, um lugar que não tinha nada. A gente parou ali, aí eu abri o porta-mala do carro e ali eu tirava a roupa, botava a roupa e começamos as fotos ali. Ali começamos. Daí eu levei a loja no porta-mala do carro, daí era um lugar que a polícia não passava, ninguém passava, né? Porque aonde vissem gente, eles mandavam para casa e daí eu tinha que cuidar tudo isso. Aí eu comecei a fazer as fotos. Depois das fotos aí fiz muitas fotos e comecei a postar, aprender a postar. E tu aprendeu a postar essas fotos. As fotos. Daí aprendi com ele Ou seja, aprendeu a vender online. Exato. Daí foi uma dificuldade, porque saí pro meio do nada.
que não era o conforto hoje da gente poder fazer dentro da nossa casa, ou fazer na loja, ou fazer aonde quiser. Não, era onde a gente não queria e não podia, que tinha que ir. Tinha que fazer algo diferente, eu pensava, tem que ser algo diferente. Aí foi quando a gente aprendeu a fazer, fizemos as fotos, comecei a postar e comecei a vender. Aí comecei a aprender a postar, e daí os clientes começaram a pedir, aí depois eu comecei a aprender a fazer vídeos também, e ali foi o meu primeiro caminhar. Mas exatamente, foi tudo muito difícil. Chorei muito, clamei a Deus muito, nunca me larguei de Deus, porque se eu perdesse a minha fé, daí o caso seria sério, sabe? Porque eu sabia que tem um Deus que nunca nos abandona, que Ele não nos deixa só, que Ele nos cuida em cada detalhe. Eu sabia que Ele ia me cuidar. Eu sabia que Ele ia me cuidar, para tanto que Ele me cuidou e me cuida até hoje. Então todas as dificuldades eu entrego nas mãos dele e logo Ele vai me dando, eu peço sabedoria. Claro, né? Ele deu sabedoria para Salomão, eu me lembrava assim, Ele deu sabedoria para Salomão, foi o homem mais sábio do mundo. Mas Salomão, o que pedia para ele? Sabedoria. E eu dizia, Deus, como tu fez para Salomão, faz para mim, Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu faço? Porque daí naquele momento eu não tinha ninguém para me ajudar, porque a gente não podia se aproximar de ninguém. Sim. Como é que eu ia fazer? Daí só com meu marido não dá, meu marido sabia menos que eu ainda sobre as redes sociais, mas aí o menino que morava lá em casa, que eu acolhi um dia, me estendeu a mão para isso, foi ele que me deu esse empurrão, e daí a gente conseguiu atravessar a pandemia. E veja, né, Cris, olha que interessante isso, alguém que a Cris acolheu, né, era a necessidade dele naquele momento, mas olha o retorno. Tudo que a gente faz em favor do outro, eu digo que tudo que a gente faz, na verdade, ele tem um retorno. Vai depender do que a gente fizer. Exato, né, tem que cuidar da plantação. Vai depender da plantação, exatamente. Que a colheita é certa. Aí, olha só que colheita maravilhosa. Talvez se eu não tivesse semeado na vida deste menino, eu não teria o que colher, porque daí eu estaria sozinha, sem ninguém. Quem é que ia me acolher? Verdade. Então, ali, e vou dizer assim, é confortável tu trazer uma pessoa que tu não está acostumada para dentro de casa, para ti ter que lavar, passar e cozinhar, tudo isso eu fazia. Mas eu acolhi ele como um filho. Eu fazia tudo para ele como se ele fosse meu filho de sangue. Porque assim é o que eu gostaria que fizessem para o meu filho. Se o meu filho necessitasse. Eu sempre penso assim, aquilo que eu quero que faça para mim, eu vou fazer para o outro. Exatamente. Se a gente fizer isso, não tem erro. Né? Se a gente se colocar no lugar do outro, não tem erro. Cris, ser empreendedor não é fácil, essa vida toda de correria não é fácil, mas tu tem tempo livre, tu descansa, e quando tu tem tempo livre, o que a Cris faz? Bom, meus tempos livres, eu levanto em torno de 6 horas, 6:30 da manhã, meu tempo livre, aí eu vou fazer a minha caminhada, agora eu não tenho... faz caminhada? Agora com esse frio eu vou direto para academia, daí porque é muito frio, senão 6:30 da manhã você vai sempre me encontrar na Avenida Sapucaia, caminhando por ali, sempre faço as minhas caminhadas no meu tempo livre, vou para academia, vou no Pilates e depois venho trabalhar. À noite, no meu tempo livre, eu estudo. Quando eu não estudo, que é no domingo, daí eu vou na igreja agradecer a Deus todos os domingos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz na minha vida, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Ele faz para mim. Então eu tenho que ser grata a Ele, então eu tenho que ter esse tempo para Ele, né? Então meus tempos, mais ou menos os tempos livres, são sempre ocupados. Então dificilmente alguém vai me... Olha, eu nem sei ligar a televisão, tá? Porque eu não tenho tempo de sentar na frente da televisão. Eu estou sempre com alguma coisa para ler, ou é um livro para ler, ou é um curso para fazer. Então eu estou sempre ocupada, mas com aquelas coisas que me dão prazer, porque depois tudo me trazem bons resultados. E a Cris tira férias? Eu sei que é errado. Essa é uma parte errada da minha vida. Mas eu tenho procurado tirar normalmente uma semana. Geralmente uma semana eu tenho me permitido. Mas por muitos e muitos anos eu não tirei. Mas eu sei que faz necessários. Eu já estou com quase 100 anos, então eu penso daqui a pouquinho eu vou me mudar para outro mundo. E daí então eu tenho tirado mais ou menos uma semana de férias. Eu tenho programado mais ou menos uma semana de férias para a gente tirar. Esse ano a gente tirou, em janeiro, nós tiramos uma semana em Porto Seguro. A gente foi para lá, porque eu não conhecia, daí a gente foi uma semana para lá, mas a gente tira férias, mas aí eu sabia que aqui a venda estava muito baixa, e daí eu também peguei os meus looks e fui fazer vídeo, e fazer coisa também, fui fazer postagem que eu
E aí, como é que eu posso fazer? Eu tô longe agora, a loja tá com pouco movimento. Então eu não me desliguei completo, sabe? Mas eu fiz o que eu gosto, né? Daí eu fiz os vídeos, movimentei a loja e já fiquei feliz. Uni o passeio com o que eu podia fazer para agregar dentro da empresa, né? É aquilo que a gente sempre diz, né? Que se a gente faz o que ama, a gente não se cansa. Mas a gente sabe também que precisa de vez em quando dar essa parada para reforçar, para buscar novas energias, para poder ter mais ânimo e força para seguir, né? Bom, mas não pensem que a Cris é só empreendedora, não. Essa mulher maravilhosa que vocês viram aqui, ela tem um outro ponto maravilhoso que nós vamos tratar disso agora. Então vocês conhecer um pouco mais a Cris, as suas lutas, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua dedicação em cima daquilo que ela, assim, dentro daquilo que ela construiu, nada que a gente constrói, ele permanece, ele segue, se não tiver essa dedicação que a Cris colocou aqui. É impossível. Mas a Cris também desempenha trabalho social. Vocês acreditam? Pois é, essa é a Cris. Que além de todo esse trabalho que ela tem com casa, com o seu empreendimento, com família, ela também faz trabalho social. E eu queria que tu falasse um pouco disso, Cris. É verdade, né? A gente faz tanta coisa, né? Mas é muito bom. Olha, eu só tenho para dizer, faça, ajude uma causa, abrace uma causa, mas com amor. Que sempre aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Bom, eu ajudo bom, são inúmeras coisas, mas agora eu estou lembrando, por exemplo, a PAI. Sempre que a PAI precisa de alguma coisa ou tem qualquer coisa acontecendo dentro da PAI, eles já me gritam. Então eu apoio muito a PAI. Eu ajudo quando tem qualquer evento lá dentro, eu acolho também qualquer morador em fragilidade, desde que não seja malandragem, também sempre cuido do que eu vou fazer. Claro, quando é uma entidade, a gente sabe que são idôneos, mas quando a gente pega uma pessoa, vou falar agora do que me veio ao coração. Surgiu na minha vida, também não sei como, foi Deus que colocou no nosso caminho, mas eu também sei que nada acontece por acaso. Então, eu sei que quando Deus nos permite, Ele nos capacita. E aconteceu de eu conhecer uma família de venezuelanos, e daí eu conheci, foi tudo uma coincidência, uma vizinha que tinha um sofá para doar, apareceu esses venezuelanos que queriam que não tinham nada, a vizinha ia embora para os Estados Unidos e não tinha como entregar. Olha como Deus faz as coisas, né? Tudo parece umas linhas tortas. E daí a vizinha me chamou se eu tinha alguma coisa para doar, que ela sabia que eu tinha uma pia. Nem eu sabia que eu tinha a parte de cima de uma pia. Se perguntasse, eu ia dizer, não tenho. Mas a vizinha sabia. Aí a vizinha me falou, disse, não, se eu tenho, pode doar, não tem problema. Se é para alguém que precisa, ok, podemos doar. Aí ela disse, Cris, não quer vir em casa? E eu nunca saio da loja para ir em casa durante o dia, né? Ela disse, vem aqui que eles vão vir aqui. E eu fui em casa e eles não foram. Na realidade, vou resumindo, que é uma história longa. Daí, a vizinha, mas eu queria doar para eles que disseram que não tem nada e agora eu vou embora, como é que eu faço? Eu disse, deixa que eu vou lá e eu vou dar um jeito nisso. Daí eu fui conhecer eles. Visitei eles lá em Niterói, conheci eles e vi que eram umas pessoas que nem eu, normais, vi que não eram fumantes, com bebidas, com malandragem, crack, essas coisas assim, que daí não adianta, entra por uma porta e sai por outra, não resolve. Aí tem que ser outros caminhos. Aí eu vi que eram umas pessoas necessitadas que vieram de lá, comecei a conhecer a história deles, vi que eram caprichosos, bem caprichosos, e fiquei ajudando eles. Daí consegui um caminhão, levei para eles o sofá, comecei a levar as coisas para eles. Abracei eles desde... Isso, estou com eles até hoje, doutora. Estou com eles. No resumo da história, a gente procurou uma casa, porque lá a casa era muito molhada, era um absurdo de caro onde eles moravam, porque era uma casa muito, muito destruída, e ali não dava para viver, eles viviam doentes, e eu tinha que também comprar remédio para eles. Daí eu dava comida, dava passagem, e às vezes a gente acolhe uma pessoa e a gente acha assim, ó, eu ajudei, e é só eu dar aquela cesta básica, ou dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e não é só isso. Aí eu vi nessa família que eu precisava muito mais, porque eles precisavam procurar um emprego, mas para um emprego eles precisavam de dinheiro para passagem, eles precisavam se conduzir. E a gente ficou acolhendo eles em tudo, desde na comida e tudo, e hoje a gente trouxe eles para Sapucaia, e a gente está com eles aqui, e a gente cuida deles em todos os sentidos.
Então a gente cuida em cada detalhe da vida deles, onde a gente conseguiu até um emprego para ele, a gente foi cuidando dele, conduzindo ele, e ele está hoje trabalhando na Savar, em Porto Alegre, conseguiu um bom emprego. Mas por quê? Porque nós abraçamos a causa e cuidamos início, meio e fim. A gente não deu um prato de comida e virou as costas, achando que a gente tinha só botado a comida para dentro de casa e deu, ou botado o sofá, a cama, ou as cobertas. Não, a gente cuidou em cada detalhe deles. E temos muitas famílias nessa situação, né, Cris? Claro que a gente tem a nossa realidade de pobreza nesse país, mas essas famílias, essas pessoas que tiveram que deixar a sua pátria, a sua terra e vir para um país que nem a língua é a mesma, a dificuldade é muito grande, né, Cris? E se não tiver esse acolhimento, se não tiver essa ajuda, é muito difícil. Inclusive, para ver como a gente, eu já vou falar uma coisa aqui muito triste. Por exemplo, agora sábado, um irmão dele se suicidou na Venezuela. Se suicidou porque não tinha comida dentro de casa. Porque eles não tinham comida. O que hoje nós estamos fazendo? Eu e a minha família, nós estamos unidos, dando moradia para eles, a gente está dando comida para ele, trazendo, minha irmã trouxe semana passada uma cesta básica para ele, para que ele possa, a hora que ele recebe, ele mandar o dinheiro para Venezuela para sustentar a família. O irmão dele se suicidou no sábado. Porque não tinha comida. E na Venezuela, aqui, para quem reclama do Brasil, para quem reclama do que nós vivemos aqui, na Venezuela, sábado eles me contaram, não pode assim sentar numa mesa e servir seu prato como eu e você servimos. A gente come até ficar aqui o quanto a gente pode, e a gente reclama depois que tá gorda. Lá não, lá a comida é uma colher para cada um, é só para sobrevivência. É só para eles não podem comer igual nós aqui. Então hoje eles aqui, ela disse aqui, eu me sinto uma rica. A gente se sente rico aqui, um sobrenatural que eles não imaginavam que existia isso, gente. Porque lá é fome, fome. Eles não têm que sentar na mesa e tomar o café da manhã, almoçar, comer de tarde, comer de noite, não. É uma refeição dividida. Imagina que coisa triste, né? E o irmão dele se suicidou no sábado porque não tinha comida, porque há 6 meses atrás ele foi botado para a rua e não conseguia mais, e tinha 2 filhos para sustentar, a mulher e ele não tinha como sobreviver, e daí ele se enforcou na cortina da sua casa, desesperado. Olha que triste quando a gente não acolhe. E será que se eu não tivesse acolhido eles e cuidado em cada detalhe, o que seria? Veio milhões de coisas na minha cabeça. E eu agradeci a Deus por Ele ter me dado sabedoria, porque muitas vezes a gente não acolhe porque a gente nem se toca. Então, o que eu peço para você é que cuide cada detalhe. Não vamos julgar o outro pela gente, porque nós temos alimento e eles não têm. Gente, a gente tem que cuidar nos detalhes também, porque talvez até ele tivesse desistido da caminhada se a gente não tivesse acolhido, porque ia faltar comida, ia faltar o dinheiro para ir procurar um emprego. Quando ele arrumou o emprego, faltava dinheiro para fazer os documentos. E olha só, se nós não tivéssemos cuidado disso, mas pedindo para Deus sabedoria, Ele nos dá a sabedoria para a gente cuidar das pessoas em cada detalhe como nós gostaríamos de ser cuidados. Então é isso. E essa história que a Cris traz aí, da questão da Venezuela, por que será que essa realidade não é contada pelos meios de comunicação? Pois é. Para o nosso povo. O que quer se esconder atrás disso? Então aqui é uma questão da gente também refletir em cima disso, porque era um país que tinha tudo. Por que chegou nesse estado? Por que as pessoas estão passando pelo que estão passando na Venezuela? Fica uma reflexão para você ir buscar saber, para tomar conhecimento e não permitir que o nosso país se transforme também numa Venezuela. Pense nisso. Cris, mais uma vez eu quero agradecer muito por tu ter aceito esse convite, por tu ter vindo conversar conosco. E eu tenho certeza que você que vai assistir essa nossa conversa, essa entrevista, você já conhecia a Cris, assim, agora você se encantou. Porque essa mulher de fibra, essa mulher de coragem, essa mulher que não desiste.
E é isso que a gente quer, Cris, levar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, pessoas que influenciam. E eu tenho certeza absoluta que essa conversa nossa vai influenciar e vai motivar muito mais pessoas, em especial as mulheres. Verdade. Né? Porque nós mulheres, muitas vezes a gente, não tem jeito mesmo. Não adianta, essa sociedade não permite que a gente vá adiante. Permite sim. Se a gente quiser, se a gente ir à luta, se nós mostrar... Eu sempre digo que nós, mulheres, temos que provar a capacidade, né, Cris? Que não é o caso do homem, a gente tem que provar. Mas nós temos provado todos os dias. A Cris provou que é possível empreender, ser uma empreendedora de sucesso. E tá aí, então. Cris, deixa um espaço para ti. Se quiser agradecer, o que tu quiser falar, o que tu gostaria de dizer para nossas mulheres, para nossa sociedade, para as pessoas que vão assistir, qual é a mensagem que a Cris deixa? Em primeiro lugar, tudo que você for fazer, eu vou dizer de mim, tudo eu apresento para Jesus. Porque Ele é o meu canal de bênção na minha vida e eu sempre convido Ele para estar comigo todos os dias da minha vida. Não começo a trabalhar sem convidar Ele para estar comigo. Então, a primeira coisa, converse com Jesus todos os dias, que Ele vai te fortalecer e tu vai conseguir sim. Não vai ser fácil, porque Jesus passou aqui, passou tantas dificuldades, mas Ele disse, eu venci o mundo. E Ele nos deixou para vencer também. Então, se eu venço, você também és uma vencedora. Basta exercer a sua fé, confiar nesse Deus maravilhoso, Criador de tudo, que você vai vencer. E sempre pense, o que for fazer, dê o seu melhor como se estivesse fazendo para Jesus. Sempre o seu melhor. Não pode ser o seu pouco. Não pode, porque a preguiça, se nós tivermos preguiça, se nós tivermos desânimo, tudo vai ser desanimado. Então vamos pedir para Jesus força e Ele vai nos dar. Ele vai te dar também, porque Ele me dá força todos os dias para seguir essa caminhada. E tudo que você for fazer, for ajudar alguém, já peça para Deus te ajudar, te dar sabedoria. Não pense não que quando eu abençoo uma pessoa é porque está me sobrando dinheiro, é porque está me sobrando comida. Não, muitas vezes eu não tinha também. Teve dias que eu paguei o aluguel dos venezuelanos e eu não tinha para pagar o meu aluguel. Mas eu conversei com Jesus e Ele disse, paga o deles. E eu paguei o aluguel deles. E depois Deus proveu muitas vezes mais o meu no outro dia. Quem quiser saber desse milagre, me visite que eu vou te contar esse milagre. E Deus faz milagre todos os dias na minha vida. Mas eu te digo, tem que ter força, tem que ter fé e não desistir. E você vai ser sim, com toda certeza, eu profetizo na tua vida, tu vai ser uma grande vencedora. Vai ter muito mais do que eu para contar ainda. Porque eu é só o início dessa caminhada, mas você tem muito mais para frente. Simplesmente creia que você vai vencer. Nossa, que mensagem bacana, Cris. Tenho certeza que quem ouviu essa tua mensagem final aí... E agora eu quero falar para você, cidadão sapucaense, valorize os nossos empreendedores. Compre na nossa cidade, gaste na nossa cidade, porque isso é bênção na sua vida. Através da educação, através da saúde, através... De mobilidade urbana, porque você gastar aqui, você comprar aqui, isso gera impostos. E gerando impostos, tem como ser aplicado em condições melhores na nossa cidade, tá bem? Então já aproveita aí, deixa a dica, compre aqui, gaste aqui. Nós temos tudo o que você precisa, não precisa ir para outra cidade, tá bem? Então, quero encerrar agradecendo a você que nos acompanhou, que esteve conosco durante esse tempo. Quero convidar novamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e quero te pedir uma coisa. Se manifeste ali, diga se tem alguma pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse, que fizesse esse bate-papo e que você conhece e que essa pessoa é uma influenciadora, essa pessoa fez diferença na sociedade. E aí tu coloca ali o nome, telefone e nós faremos o contato. Essa é mais uma entrevista que está indo ao ar e você está assistindo. Mas logo mais teremos outros entrevistados, outras pessoas e que você vai poder acompanhar. Então, obrigado por estar conosco.